Meus amigos, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui gravando mais uma vez para vocês um capítulo do livro Hora Certa, do Espírito Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier. Hoje nós temos um tema bem interessante, um pouco diferente dos outros usuais. Tenho certeza que vocês vão gostar por trazer novos ensinamentos que muitas vezes nos escapam assim no nosso dia a dia, tá certo? Lembrando aí a todos que, se gostarem do conteúdo do canal, do vídeo, deixem o seu like, se inscrevam, compartilhem com os amigos para que mais pessoas possam assistir e a gente possa divulgar a doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus de uma forma mais alegre, de uma forma mais dinâmica e, por que não dizer, moderna, né? Utilizando os meios de comunicação, né? A mídia que a gente dispõe aqui hoje, né? Tá certo? Bom, é isso. Vamos lá. Vamos aos nossos trabalhos do dia de hoje. O tema de hoje se chama Assunto de Perfeição. Não é assunto da perfeição. Assunto de perfeição. Vocês vão ver que o Emmanuel faz um encadeamento de ideias. É necessário um pouquinho de atenção, mas a gente vai conseguir tentar conversar aqui entre nós, né, e comentar aquilo que nós estamos entendendo sobre essa mensagem que é muito bonita, vocês vão perceber, tá bom? Então vamos lá. Assunto de perfeição. Bom, aqui nós vamos usar aquele método, né, pessoal? Vamos comentando ao longo dos parágrafos, porque senão sobra muita coisa para comentar. No final fica um pouco enfadonho, assim. Comentando assim aos poucos, a gente vai juntos aprendendo, né? Aprendendo com Emmanuel e com o Cristo, né? Então, diz assim: sede perfeitos qual nosso Pai Celestial. Tá entre aspas aí, né? Então, essa afirmativa de Jesus, evidentemente correta diante da vida, nos impele a reconhecer que o Divino Mestre nos endereça o convite à perfeição, mas não estabelece data certa para o evento sublime. Então, aqui é mais que um convite, né, gente? É uma constatação. Todos nós seremos espíritos perfeitos um dia. Nós vamos, queiramos ou não, já sempre digo isso aqui, vamos evoluir até o estágio de espíritos puros. Por ora, nós somos espíritos ainda bastante imperfeitos, mas matriculados aqui na Terra para aprendermos, né? Então, essa lição tem muito a ver com escola. Vocês vão entender que a Terra é uma grande escola, né? Mas aqui o Cristo, voltando ao primeiro parágrafo, não deixa dúvidas, tá certo? Só não diz quando, porque o quando nós seremos esses espíritos perfeitos vai depender de nós. A decisão é nossa. A divina providência não violenta ninguém. Cada um faz as coisas no tempo que achar melhor, né? Então ele começa observando o seguinte: necessitamos, no entanto, observar que nós outros, não, todos nós aqui, inteligências em evolução, aí é o que eu falei, todos somos inteligências em evolução, estamos na Terra na condição de espíritos encarnados ou ainda vinculados ao planeta na posição de espíritos desencarnados, caminhando entre o nascer e o renascer a fim de alcançarmos o celeste objetivo. Então aqui está falando do método que nós evoluímos. Nós evoluímos através das múltiplas encarnações, nas quais nós vamos aprendendo, errando e acertando, né? Buscando melhorar dia após dia, ano após ano, década após década, século após século, até chegarmos à condição da perfeição. Então, isso é importante observar.
E aqui ressalto duas coisas. Somos inteligências em evolução, então ninguém é desinteligente, todo mundo é inteligente. Por pior que seja, é uma criatura inteligente e está em evolução. E estamos na Terra, né? Na condição de espíritos ou encarnados ou desencarnados, nesse ciclo reencarnatório em que nós vamos cada vez mais melhorando, aprendendo, né? E conseguindo resgatar as nossas deficiências, reencarnação por reencarnação, ou encarnação por encarnação, né? De modo que isso pode levar, não sei, um século, pode levar 10 séculos, né? Vai depender de cada um, tá certo? O que é certo é que nós alcançaremos um dia esse celeste objetivo. Muito bem. Ele continua. Matriculados no orbe terrestre através dos séculos, nele dispomos da escola precisa o nosso burilamento. Aqui, né, gente, é interessante observar o seguinte. Por que ele fala matriculados no orbe terrestre? Porque existem outros orbes no universo onde tem seres habitando em diversos níveis evolutivos. Alguns mais atrasados, outros mais adiantados que nós. Está lá na Gênese, né? Tem a história também dos exilados de Capela, que vieram aqui há 3, 4 mil anos atrás ajudar a humanidade a avançar e também eles próprios numa condição de inteligência muito grande, mas de evolução moral ainda precária, vieram aqui aprender também a se melhorar, né? Então, o que é a Terra, o orbe terrestre? Esse planeta maravilhoso que nós estamos vinculados aqui, como disse o Emmanuel. É uma escola. Escola para quê? Para o nosso burilamento. Burilamento o que lembra? Lembra buril. Buril é aquilo que o artista usa para lapidar a sua obra de arte, né? O mármore. Então, o burilamento é um processo de lapidação do nosso espírito, que esse sim é eterno, né? O corpo acaba, morre, mas nós vamos estar sempre evoluindo e puxando para frente as nossas aquisições já adquiridas, sejam boas ou más, né? Ele continua dizendo o seguinte: para isso, a divina providência, mobilizando vários canais de manifestação, nos oferece o material de que carecemos para edificarmos a construção de nós mesmos, no encalço das finalidades supremas. Então, olha bem, ele está dizendo o seguinte: além de você estar matriculado na escola certa, você recebe todo o material didático, né? Vamos dizer assim, que a Divina Providência mobiliza por diversos canais para que a gente possa vencer, aprender, corrigir os nossos erros. Então a gente recebe o material que nós carecemos, que nós necessitamos. Para quê? Para a construção de nós mesmos, para o nosso burilamento, o autoburilamento, ou a nossa reforma íntima, se quiserem. Para quê? No encalço das finalidades supremas, para a nossa evolução. Então, esse é o objetivo da vida, né, gente? Alguém pode falar, eu não tenho propósito. Tem sim, é que você não está querendo saber qual é. Tem propósito sim, o seu propósito é a evolução espiritual, né? Então, é isso que muitas vezes falta a gente explicar para algumas pessoas e para os nossos jovens, principalmente, né? Que estão aí pensando em suicídio e tudo mais, a beleza da doutrina espírita. Ninguém está aqui à toa, ninguém está aqui a passeio, ninguém está aqui a turismo, está todo mundo aqui a trabalho, tá certo? E tem um propósito sim, e o propósito é a autorrenovação, é o autoburilamento para crescimento espiritual. Isso que nós temos que dizer, gente, é isso que a doutrina espírita nos traz de belo e de grandioso, que nós podemos compartilhar com todo mundo. Então aqui agora o Emmanuel elenca uma série de situações que a gente tem que compreendê-las bem
para que possa passar bem por esse teste, por essa experiência encarnatória. Ele diz assim: é assim que o fracasso nos sugere recapitulação e recomeço. Então, errou, levanta, caminha e anda. O sofrimento nos incita ao exercício da paciência. Está sofrendo? Tenha paciência. O sofrimento tem data para acabar. Sempre os espíritos superiores dizem isso. Nunca ninguém sofre eternamente. A enfermidade no corpo nos induz à disciplina. Sim, porque toda enfermidade exige tratamento, exige paciência, exige disciplina, comedimento, né? Estar comedido, né? com a enfermidade e exige resignação muitas vezes, né? O tumulto nos compele à serenidade. Claro, óbvio, né? Se tem um tumulto, se a gente for entrar no tumulto junto com ele, bye, né? Nós vamos perder o nosso equilíbrio. Então, exige serenidade. A injúria e outras modalidades da ofensa nos inclinam à tolerância e o perdão. Então, injuriado, perdoa. Atacado, tolera. É isso que está falando aqui. São as ferramentas, as fórmulas para que a gente possa seguir à frente. A ignorância nos pede o apoio do esclarecimento. Então tem pessoas ao nosso redor que estão sob o nosso cuidado e exigem esclarecimento, façamo-lo, né? Esclarecemos essas pessoas. Os jovens, por exemplo, que eu falei. As expressões do ódio, com escalas pela cólera e pelo ressentimento, nos conduzem ao amor que o próprio Cristo nos legou. A inveja é um desafio à nossa capacidade de autossuperação. Então, ódio, ressentimento, né? Raiva, todos esses sentimentos violentos assim, necessitam do quê? De amor, que é aquilo que o Cristo nos legou. O amai-vos uns aos outros, né? Esse é o ensinamento maior, né? E ele fala da inveja porque a inveja exige de nós um esforço de autossuperação. A gente tem que superar essa dificuldade de ficar se comparando com os outros, né? Todo mundo tem vidas diferentes, não dá para comparar. Se uma pessoa às vezes está numa condição financeira maior, mas você não vai ver lá o sofrimento que ela tem no íntimo dela, lá que ela carrega, dores morais, problemas, né, íntimos, né? A gente nunca sabe, não dá para julgar isso aí, né? Então, ele continua. A violência nos revela o imperativo da compaixão. Compaixão, com as providências justas para que se lhe extingam as demonstrações de crueldade. Então, a violência, gente, é como um incêndio. Se você jogar mais gasolina no fogo, vai pegar mais fogo. O que você tem que jogar no incêndio? Água, né? Então, a compaixão, né, são providências justas que extinguem as demonstrações de crueldade. E nós temos que fazer isso. Quando surja a violência em nós ou nos outros, procuremos aplacá-las com a prece, se for nos outros, e com muita demonstração de compaixão em nós mesmos, né? Busquemos o equilíbrio. Às vezes um minuto de violência pode pôr a perder uma encarnação inteira e custar séculos de recuperação, por uma coisa impensada que a gente faça no trânsito, ou na vida pessoal, ou numa discussão com um amigo, num bar, ou em casa, numa discussão doméstica. Nós temos que tomar muito cuidado com esses momentos, né? Por isso Cristo nos recomendou: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Ele continua: a indiferença nos acena ao entusiasmo com que nos cabe encontrar o próprio lugar no campo das boas obras. Então, nós estamos nos sentindo ignorados, nós estamos nos sentindo
desligados, alguém não liga para nós, nós estamos recebendo o gelo da indiferença, saibamos encontrar nas pessoas mais carentes o nosso campo de ação. E lá nós seremos muito queridos, porque nós estaremos dando algo de nós para aquelas criaturas. E elas nos agradecerão intimamente ou mentalmente, né? Porque ninguém espera agradecimento, de uma forma que nos trará mais paz ao espírito, paz ao coração. Ele diz ainda, a inércia nos chama as vantagens do trabalho, é lógico, ficar parado não vai resolver nada, não vamos fingir contemplação religiosa e não fazer nada, né? Porque a inércia, a inação é o oposto daquilo que a Divina Providência espera da gente, que é uma ação ativa e efetiva no campo do bem. E ele diz, e a própria malícia leciona discernimento, obrigando-nos a aprender seleção e reflexão. Então, quando acontece aquela coisa maliciosa em volta da gente, é a hora de perceber que tem que vigiar o pensamento e selecionar aquilo que você quer fazer e refletir sobre aquilo que você está pensando, né? Principalmente o pensamento, que é força viva. Nós já estudamos isso aqui. E o pensamento é força viva. Quando nós pensamos, nós já estamos pré-agindo. É o desejo já quase em ação. Então, quando o desejo acontece, vem o pensamento, logo em seguida vem a ação. Então, a reflexão é importante para controlar o nosso desejo, o nosso pensamento, para que lá na frente a ação seja correta, né? Nem sempre aceitamos com facilidade as lições que nos são enviadas pela sabedoria divina. Tantas vezes, porém, recusamos os ensinamentos da escola em que nos encontramos, quantas voltaremos a faceá-los agora ou no futuro, amanhã ou depois de amanhã. Então, né, a gente às vezes recalcitra, não quer aceitar, se revolta, né? Busca o campo da reclamação, o campo da rebeldia e contra essas situações que às vezes a Divina Providência nos manda para nosso aprendizado. Mas, se nós recusarmos esses ensinamentos hoje, no pré-primário, nós vamos continuar no pré-primário, nós vamos ter que continuar estudando e voltando. O importante é passar do pré-primário para o primário, para o secundário, para a faculdade, né? E até fazer o doutorado lá na frente. Mas para isso precisa aprender hoje, não deixar para amanhã, tá certo? A procrastinação não resolve o nosso problema. Nós temos que enfrentar as nossas dificuldades de frente. E já indo para o finalzinho desse nosso vídeo aqui, o Emmanuel termina dizendo o seguinte: e, enquanto se nos perdure a repetência, reconhecer-nos-emos na posição de aprendizes, reclamando paz. Então nós vamos estar na posição de aprendizes, como eu falei lá no primário, pré-primário, reclamando paz, exigindo paz da providência divina, sendo que a divina providência está nos mandando ferramentas para que a gente possa se melhorar e aí no futuro ter paz, né? Então, esta é o segredo da coisa, né? Sem dúvida, ele diz, usufruiremos a paz pela qual suspiramos, mas em princípio necessitamos observar que a paz alcançará, olhem bem agora, a paz alcançará primeiramente aqueles que souberem doá-la em benefício dos outros, sabendo passar sem ela. Olha que beleza, né, gente? Então a paz vai alcançar primeiramente aqueles que souberem doar paz aos seus semelhantes. Porque quando nós doamos paz, gente, nós recebemos paz. Quando nós doamos amor, nós recebemos amor.
E vice-versa, quando nós doamos ao mundo, ao planeta, ou às pessoas, à humanidade, violência, ódio, rancor, nós recebemos do mesmo jeito o retorno desses sentimentos. Então, que saibamos doar a paz que a gente já conseguiu, que seja pouquinha, que já conseguiu adquirir para os outros, mesmo que a gente esteja passando por uma dificuldade muito grande, e talvez até sem essa paz, mas saibamos doá-la para alguém, porque é desta forma que nós conseguiríamos evoluir e ter um pouco mais de paz no coração. Através do quê? Da nossa consciência tranquila, do nosso dever realizado, de ter feito aquilo que necessitamos fazer na escola da vida que estamos matriculados. E que Deus é nosso Pai soberano, que nos ama profundamente e quer o nosso bem de forma infinita, mas nos dá os remédios que nós necessitamos para o nosso autoaprimoramento. Então essa lição de hoje, gente, é uma lição de autoaprimoramento. Cada um deve pensar, refletir e verificar onde que está errando e onde está acertando para procurar acertar mais. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo aí no coração de todos que assistiram até o fim o vídeo aqui, né? Ficou um pouquinho mais longo esse, 20 minutos, mas tenho certeza que ele é muito útil para todo mundo, tá certo? Para o nosso próprio aprendizado, começando por esse que vos fala aqui. Tá bom? Então lembrando aí que se gostarem, deixem o seu like, né? Compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal Reflexões Espiritualistas e nós nos vemos na próxima semana. Tchau. Fiquem com Deus.